Olá, leitores! Aqui é a Samantha e você está no canal do blog Degrau de Letras. Hoje eu vim falar sobre minha última leitura, que foi O Outro Lado da Moeda. E antes de eu falar sobre o livro em si, né, sobre a história e tudo, eu queria falar sobre essa capa. Quando eu peguei esse livro, eu imaginava que o título dele estivesse aqui embaixo do adesivo da biblioteca. Mas não, o título dele está na parte de trás do livro, o que condiz muito com o título da obra. Eu achei isso muito bacana, muito sensacional. E, assim, quando eu fui visitar o CH da UFC, né, eu me deparei com esse livro, que era uma obra do Oscar Wilde que eu nunca tinha ouvido falar antes, né, porque eu conhecia o quê? O Retrato de Dorian Gray e alguns contos aleatórios sobre ele. Eu imaginava que ele tivesse, assim, uma outra obra tão influente na Inglaterra como tanto quanto é o Retrato de Dorian Gray, né, como teria essa daqui, que é conhecida como Thelany. Eu já explico mais sobre porque da importância desse livro, né. Mas, enfim, quando eu me deparei com esse livro, eu, não, preciso levar para casa, até porque é um gênero que eu nunca tive contato antes, que é um romance homoerótico. Claro que eu já li romances eróticos antes, óbvio, né, aquele tipo romance de banca e tal, mas nunca pro lado homoafetivo, então pra mim é uma coisa totalmente nova. Ok, esse livro ele foi publicado em 1893, anonimamente, até por causa do conteúdo que ele tinha, né, que podia assustar muitas pessoas naquela época, claro. E como o próprio autor já relatou em cartas, né, que ele chegava a dizer algo assim, as coisas que acontecem entre quatro paredes, algum dia tem que ser revelada, tem que ser descrita. E o resultado pode ter sido essa obra, né? E ela foi muito influente até mesmo para a Inglaterra mudar suas leis sobre a homossexualidade, né? Então você vê a importância, o peso desse livro no contexto da Inglaterra, daquela época, né? Claro, sempre ressaltando isso. E assim, durante toda a obra, o autor ele trata a homossexualidade de maneira muito romântica, certo? E isso pode ter sido um dos fatores que tem influenciado para essa mudança nas leis da Inglaterra, porque em diversas partes, né, ele fala algo como que mal eu tô fazendo pro próximo, eu não tô prejudicando ninguém, eu só tô amando. Eu só estou sendo feliz. Então, acho que isso pode sim ter grande influência no pensamento das pessoas da época, né? E muitos estudiosos do autor, né, do Oscar Wilde, relaciona o romance dos protagonistas com uma paixão que o autor teve com um jovem acadêmico, o Lord Alfred, algo assim o nome dele, que se assemelhava muito à questão assim de idade, de relacionamento e tal. Enfim, vamos à história do livro, né? Aqui nós temos o aristocrata francês Camille, que se apaixona perdidamente pelo pianista René. O René, como tem sua alma artística, cigana e cheio de superstições, né? O romance entre eles dois chega a um patamar do tipo almas gêmeas, que tem aquela conexão forte, sabe? Tipo novela das 6, em que os dois sentem as mesmas coisas, têm as mesmas emoções, as mesmas reações. Então é aquele romance muito arrebatador, que é tipo de vida ou morte, uma coisa assim bem shakespeariana, sabe? E ao longo do livro a gente vê a influência também de outros autores, de outras obras de arte, principalmente na voz do Camille. O que faz muito sentido, né? Porque ele é um aristocrata francês, então ele tem muitas influências, ele tem muita influência das artes no geral, seja de pintura, de literatura, de música. Então ele sempre traz para a história essas influências, essas referências, né? A narrativa, ela é construída a partir do relato do Camille para uma terceira pessoa, certo? Essa pessoa que está ouvindo a história do Camille, ela não, durante todo o livro, ela não é mencionada, assim, não tem nome para essa pessoa.
porém ela interage com o narrador, né? O Camille tá contando sua história e essa pessoa que tá ouvindo, ela pergunta: ah, mas você não tinha medo de ser preso? Ah, mas você não tinha vergonha de ser visto com ele? Coisas do tipo, né? Então, essa construção também, pra mim, pelo menos, ela foi desafiadora. Por que eu digo desafiadora, né? A exemplo do presidente negro do Monteiro Lobato, que segue essa estrutura de ter uma pessoa contando uma história, né? Mas lá em Um Presidente Negro, ela se torna enfadonha, ela se torna muito descritiva, cansativa. Aqui não. Quando o Camille começa a descrever a história dele com o René, você imerge naquilo e você às vezes esquece daquela pessoa que tá ouvindo, sabe? Parece que, sei lá, ele passou a contar a história realmente pra você, leitor. E isso foi, assim, muito surpreendente pra mim. Gostei bastante dessa experiência, né? Da maneira como o Oscar Wilde está contando essa história. E, enfim, aqui segue a história, né, do Camille com o René, segue a mesma estrutura do romance erótico, né, que é aquela paixão muito forte, cheia de sensualismo, cheia de amor, e as cenas de sexo são como se fossem a cereja do bolo, né, como se fosse o resultado de tudo aquilo que o casal passou. A consequência, óbvio, é uma relação sexual. Tô dizendo aqui, né, nas histórias homoeróticas. Enfim. E, para além disso, né, para além do sexo como resultado dessa relação amorosa, o autor aproveita até mesmo para fazer críticas à sociedade da época, certo? Aqui também tem descrições de cenas de sexo sem necessariamente ter esse romantismo. Um exemplo disso é quando Camille visita a casa noturna e lá ele descreve, né, as cenas de sexo que tem lá, as relações, enfim. E, gente, eu tô falando muito enfim, né, mas não sei o que eu tenho hoje. Mas vamos lá. Ele descreve as relações que tem nessa casa noturna e aproveita para fazer denúncias sociais, as mazelas da sociedade, sabe? Como as damas da noite que precisam trabalhar ali, mas que sofrem de tuberculose, que já tem o corpo muito massacrado por aquele trabalho exaustivo, que estão doentes, mas mesmo assim não podem sair daquela vida, sabe? Então, além do romance homoerótico, a estrutura naturalista traz essa crítica à sociedade, o que foi, assim, outro ponto que eu disse assim, nossa, que livro fenomenal, que livro bom. E um romance que eu gostei muito de ler, por sua característica vanguardista, né? Muito bem escrito, muito bem estruturado, com elementos que me surpreenderam, que eu não esperava que tivesse aqui dentro, que teve. O primeiro editor desse livro disse que ele veio escrito com diversas letras, como se diversas pessoas tivessem escrito, composto partes desse livro. E eu acho que isso foi o que enriqueceu o outro lado da moeda, porque trouxe diferentes experiências, diferentes pontos de vista, e se tornou esse livro tão singular, tão cheio de características diversas, que traz aquele romance sensual e ao mesmo tempo a crítica às mazelas sociais da Inglaterra da época. Então é isso. Eu indico esse livro para quem gosta do gênero, né, do gênero erótico, e para quem está aberto ao novo, tá? Porque tem cenas aqui que podem assustar, chegam a ser escatológicas até. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que tenham, acima de tudo, se interessado em ler esse livro do Oscar Wilde, que pelo menos eu nunca tinha ouvido falar sobre. E é isso, até a próxima. Eu espero que vocês tenham gostado.